Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o professor Tairone Magalhães, sou professor de Filosofia e de Sociologia e o tema da nossa conversa de hoje é Platão. Platão, que era um homem muito bem posicionado no tecido social de Atenas, era alguém que, como o próprio nome, que na verdade é um apelido, já dizia, era alguém de ombros largos, robusto, tinha muque, né? Tinha um corpo atlético, mas era alguém que também se dedicava à reflexão. Ele era discípulo de Sócrates e, vendo todo o processo de condenação, de acusação do seu mestre, ele começa a perceber que a democracia ateniense estava em decadência. É de Platão a crença de que o conhecimento era uma coisa que libertava a alma das pessoas. Ele acreditava que era necessário fazer um processo que parte do conhecimento aparente, que parte da nossa realidade, mas que na verdade esse conhecimento verdadeiro não está aqui, neste plano, mas numa outra realidade que ele chama de mundo das ideias. A teoria do conhecimento do Platão basicamente é uma síntese de duas visões metafísicas diferentes, que é a visão de Heráclito e a visão de Parmênides. Para você que não conhece esses dois autores, Heráclito acreditava que não existia nada permanente exceto a mudança. Ou seja, todas as coisas estão em um profundo fluxo interminável, que não é limitado, enfim, a realidade sempre está em plena dinâmica. E por outro lado, Parmênides já tinha uma outra forma de enxergar o mundo, o ser e as coisas. Ele acreditava que as coisas, o ser das coisas, era uno, indivisível, estático e eterno. Para o Platão, basicamente, essa realidade que nunca muda do Heráclito é um reflexo dessa outra realidade que nunca muda. E, na verdade, ele vai dizer que a verdade está nessa realidade que nunca muda. Para ele, o conhecimento é como se fosse um subir a ladeira, que ele vai chamar de graus de conhecimento. A princípio, nós partimos da imagem das coisas, formamos opiniões sobre essas coisas, matematizamos a imagem para aí sim chegarmos a uma ideia, a um conceito que é muito importante na filosofia de Platão e daqui para frente, que é o conceito de dialética, que é a arte de dialogar os contrários. É na dialética que a gente encontra a chamada reflexão abstrata. É na dialética que a gente consegue ascender para o que ele chama de ideia. Para ilustrar esse processo de como os homens conhecem, no livro 7º do texto A República, o Platão contará uma história que basicamente é assim. 3 homens estavam acorrentados em uma caverna e eles olhavam para uma parede onde refletiam algumas imagens. Certo momento, um desses homens se desgrudou das correntes, saiu da caverna, teve uma forte luz em seu rosto e a partir daí ele começou a entender e descobrir que a realidade era muito superior àquelas imagens que eles viam dentro da caverna. Depois de se vislumbrar com a totalidade da realidade, esse terceiro homem retorna à caverna e começa a comentar sobre o processo e convidar para que os seus companheiros também saíssem da caverna. A princípio, esses companheiros ironizam ele, depois agridem ele até matá-lo. O que o Platão está querendo dizer com essa história? Que basicamente todos nós somos esses prisioneiros. Que esses reflexos, essas sombras, são as nossas opiniões.
As imagens que eles enxergam de maneira imperfeita na parede da caverna significam um instrumento de ilusão que as nossas opiniões são capazes de formar. O processo das correntes é o que o Platão chama de senso comum, né? Esse conhecimento que não avança. O processo de libertação é a dialética, aquele conceito que eu disse anteriormente. A luz do sol, que quase o cega, é a ideia de bem, que para o Platão é uma das ideias mais sublimes. É a ideia magna. O retorno para a caverna já é a pedagogia do filósofo. É essa capacidade de admirar-se, observar, conhecer, mas não guardar a verdadeira sabedoria para si, mas querer compartilhar com outras pessoas. Para o Platão, a questão da ética, que é a reflexão filosófica sobre as nossas atitudes, sobre o agir das pessoas, tem uma reflexão, tem uma relação muito grande com a política. Lembra que no início da nossa aula eu dizia que o Platão, enquanto discípulo de Sócrates, observou todo o processo da realidade política que estava acontecendo em Atenas e ele percebeu que o problema era um problema ético. E aí ele começa a observar que todas as formas de governo, elas possuem o seu lado controverso. Todas as formas de governo, a oligarquia, a aristocracia, a monarquia e a democracia, têm o seu lado contrário. Todas as formas de governo, elas podem se desgastar. E aí ele vai levantar a seguinte hipótese: certamente a cidade está sendo tomada pela injustiça. Num dos seus diálogos com o seu maior personagem, que é Sócrates, ele vai levantar a pergunta: o que é a justiça? E aí Sócrates, na sua reflexão, pede que ele retorne a pergunta: mas o que é a cidade justa? Com essa pergunta, o Platão vai responder que a cidade é composta por 3 núcleos, que é o grupo que cuida da parte econômica, o grupo que cuida da parte militar, que cuida da questão da defesa da cidade, e vai dizer que tem um outro grupo que cuida dos legisladores. Para ele, a injustiça está no processo de dessas instâncias quererem sobrepor-se sobre a outra. É como se hoje, transpondo de maneira muito grossa, os 3 poderes que regem a nossa república, um poder quisesse tomar conta da função que é do outro. É como se o legislativo quisesse tomar conta das funções que na verdade é do executivo, o judiciário idem. Isso provoca a injustiça. E aí, qual que é a possível resposta para esse problema? Que o legislador, que o grupo legislativo seja formado por homens que são dotados da ciência política. São homens que conseguem fazer esse processo que eu disse anteriormente de conhecer para se fazer política. Então, no fim das contas, a política para o Platão tem como grande nome, como grande função, garantir o bem do ser humano. Lembrando que a ideia de bem é a ideia sublime para o Platão. Mas aí ele vai questionar a questão da democracia. Para ele, a maioria não significa a verdade. Então, qual que é a proposta do Platão? O rei filósofo. Um tem que ser o detentor da soberania, mas que esse seja um filósofo. Seja alguém que conheça a verdadeira ideia de bem. Aquele que consegue utilizar da dialética para conhecer.
Espero que você tenha gostado dessas pequenas linhas introdutórias à filosofia de Platão. Estou disposto a te ajudar caso tenha maiores dúvidas. Desejo a você um excelente dia. Obrigado pela sua atenção e boa sorte!